Linha de Frente. Boa tarde, eu sou Thiago Pavinato e no alto daquele cume eu plantei uma roseira. Quando cai a chuva fina, eu começo a falar besteira, mas eu não vou recitar porque vai começar agora o Linha de Frente dessa sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Hoje, os nossos convidados, todos são da área jurídica nesse 11 de agosto. Rodolfo está entrando agora, entrou na faculdade de Direito. Entrei, um beijo pro pessoal do Mackenzie. Pessoal do Mackenzie, aquele abraço, Elaine Keller, Rodolfo Maris, Pepe e Nenê, não, Felipe Monteiro, Pepe e meu querido amigo Diego Tavares. Nós teremos a sua companhia nesse 11 de agosto, eu já falei aqui, 11 de agosto é dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. No dia 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I, ele assinou um decreto mandando que se instalassem no Brasil as faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda. São Paulo vem na frente no decreto. Ele fala São Paulo primeiro, não é? E a de São Paulo, que se instalou no Largo São Francisco, onde é até hoje, começou as suas atividades em fevereiro de 1828 e Olinda em julho de 1828. E, desde então, o dia 11 de agosto é considerado o dia do advogado. Advogado. Né? Temos 3 advogados. Eu acho bonito quem fala advogado. eu acho sincero. Advogado. O que você estuda? Advocacia. Né? Eu acho bonitinho, Mas parabéns, meus queridos advogados e futuro advogado. Obrigado. Né? Muito parabéns a você que é advogado e que nos ouve, que também é estudante de Direito, enfim. E também hoje era dia do pendura. Que o povo ia comer e não pagava a conta. Aí hoje não tem mais disso, eu acho. Eu fiz isso hoje. Você fez? Eu fiz. Mas quem é que vai cobrar você? Que restaurante que vai cobrar você? Você comeu, você fez o pendurinha lá, vai cobrar. Não, meu irmão, se não pagar, vai... Então foi. É fácil você dar pendura, né? Você é muito fácil da pendura. É isso. Bom, então, os alunos, eles enganam os donos dos restaurantes para dar o pendura. E falar em enganar, eu quero saber uma coisa. É verdade ou é mentira? É brincadeira ou é sério? É mais uma narrativa? Ele está ficando louco? Ou nós que não temos mais o espírito da comédia? Porque no dia 2 de agosto, na semana passada, portanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso. E nesse discurso, que está transcrito na íntegra no site, né, é www.gov.br, eu fui checar, está na íntegra. No meio desse discurso, que foi um discurso para pescadores, ele contou uma nova versão sobre como ele perdeu o dedo mindinho. Então, um cinegrafista, ele fez a versão que ele sempre contou, né, que ele contou no Jô Soares em 2002, e a versão que ele deu nesse discurso, dia 2 de agosto agora deste ano. Vamos ver, Melzinha. Eu era torneiro mecânico e quebrou um dispositivo numa prensa transversal. A prensa fechou, eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. Pobre, trabalhando à noite, sabe, pelo sistema do INPS, naquele tempo não tinha muita opção. E aí o médico poderia até ter aproveitado um cotozinho aqui para eu coçar o ouvido. Ele preferiu cortar tudo. Eu sou um pescador diferente, porque eu tiro a garra do meu anzol para não machucar os peixes. Mas eu só queria dizer para vocês que, além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Aí eu lhes pergunto, foi uma brincadeira? Porque no site está transcrito o discurso inteiro. Ele não disse em nenhum momento que era uma piada. Ninguém riu, não é?
Todo mundo ficou meio atônito com essa piada. Ele fez uma piada com o fato de ser pescador, mas aí ele joga uma piada, não diz que é uma piada, não se manifestou depois, ninguém do Planalto se manifestou sobre isso, porque na sequência ele fala um monte de dados sobre a pesca no Brasil. Aí eu pergunto, os dados também são piada? O que o governo está prometendo vai ser piada? Porque ele não identifica o que é piada, o que não é piada. E aí, e essa história do dedo, o que você achou, Diego? Olha, Pavi, primeiramente, um feliz dia do advogado para você também, que é um grande jurista. Feliz dia de advogado para advogado não existe, é impossível. Que dia que advogado tem uma vida feliz? Só quando cai o honorário. É verdade, e olhe lá, concordo. Porque para cair é uma dureza. Mas enfim, você é um advogado, é um grande jurista que nós temos no Brasil também, e a tua atuação aqui na Jovem Pan comprova isso. Então, um feliz dia do advogado para você, para todos os meus colegas aqui da mesa, e uma boa tarde para a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Eu acho que o Lula foi pescador mesmo, né? Dizem que pescador gosta muito de inventar história, de contar mentira. O Lula dá aula disso, infelizmente, não só nesse discurso em que ele inventou aí um novo relato sobre como ele perdeu o dedo mínimo, né? Resta a nós agora descobrirmos ao longo do tempo quais são as outras mentiras que o Lula contou, né? Além dessa, tem todas as promessas de campanha que ele não cumpriu e, enfim, vamos ver daqui para frente quantas outras mentiras do atual presidente nós vamos ter que encarar aí nesse governo. Eu tô meio atônito ainda, eu juro por Deus, eu não sei se ele mudou de narrativa, porque nada, eu só não vi vaca voar nessa vida. Só não vi vaca voar. Eu também acho que pode ser uma brincadeira, foi uma piada sem timing, não é? Mas e aí, o que você achou de ser muito louco, né? Ô, Pavinato... Muito louco, uma piada sem graça. Não, foi uma piada sem graça, né? Mas claramente foi uma brincadeira do Lula, né? Um caranguejo não tem força para cortar dedo de ninguém, não é? Ele nem precisaria falar... Mas será que ele catou o caranguejo mesmo? Ele nem não sei, será que ele sabe que é um caranguejo? É uma retórica, Pavinato. O Lula usa esses métodos retóricos dele de tentar se equiparar às pessoas com que ele ao destinatário da mensagem que ele quer passar, né? Ele falou de linguagem simples para um grupo de pescador e falou de pesca, né? Ou seja, falar que o Lula deveria falar que aquilo era uma piada não precisa, porque todo mundo sabe que caranguejo não tem força nenhuma para cortar dedos de ninguém, não é? Agora, eu concordo, foi uma piada sem graça, né? Até porque tirar sarro de diversas pessoas que tiveram problemas nas indústrias, acidentes de trabalho, né? Então, eu não gosto desse tipo de expediente, não. Mas, claramente, foi uma questão retórica do Lula. Eu acho que também não vale a pena gastar tempo nisso, né? Eu só trouxe aqui para tirar a teima, porque eu não sei se é verdade ou mentira. Nenhum veículo de comunicação falou disso. E, de fato, no site do governo está o discurso da íntegra. Não, mas é brincadeira dele. Não tem uma nota, Lula brincou, não sei o quê. Não precisa, né, Pavinato? Não precisa, né? Porque caranguejo não é brincadeira. Uma piada que ninguém ri, numa solenidade. Exatamente, totalmente fora de time isso aí. Sinceramente, foi uma anedota que ninguém riu. Não vamos rir, ninguém... Vamos rir! Não, a anedota boa é aquela que quando você conta a pessoa faz assim, olha... Esse é gosto ou é riso? É Carlos Alberto de Nóbrega. Piada boa é assim. Piada boa é assim. Tipo, eu escutei isso. Ficou no meio. Do negócio. Ou a risada do Zacarias. Como é que é a risada do Zacarias? Ai, meu Deus do céu! Essa risada é a melhor. Eu não consigo fazer essa risada. Nada. O programa tá bom hoje, né, velho? O Lula dando uma de Naldo, né, cara? Contando mais mentira que o Naldo. Da vodka água de coco? Da água de coco. O Naldo é considerado hoje no Brasil o pai da mentira. Por quê? Por quê? Porque ele diz aí nos podcasts que ele tá indo, a fofoca, ele diz aí nos podcasts que ele tá indo que ele tem amizade com o Chris Brown, com o Will Smith, com todo mundo, que ele tem um tênis exclusivo do LeBron James, coisas desse tipo. Então, todo mundo que mente hoje fala, tá naudando, né? Tá tipo tá dando uma de Naldo. Eu não sabia. É isso, Pavinato. Então, pra ele se servir vodka ou água de coco, pra ele tanto faz sim, é mentira. Tanto faz. Exatamente, pra ele tanto faz. Ele só fez essa música também, né? Cara, eu acho que sim. Não assim. tem. Mas ele ficou milionário com esse hit também, ou é mentira também? Deve ser mentira também. Mas vamos lá. Que piada boa, né?
Ah, Ô, gente, isso tudo é porque hoje é o lançamento do livro dele, aí tá tudo em festa, Jovem Pan. Hoje a gente não vai falar de problemas, e a gente só vai contar piada e fofoca. Come o cotoco hoje. Como assim? Festa. Você tá ansioso, Pavi, pro lançamento do seu livro hoje? Brincadeira. Olha pra chefia aqui que eu faço aqui. Ó. Olha aí. É isso. Né? E aí, Elaine, você gostou da piada do Lula? Então, foi piada, porque caranguejo não arranca dedo de ninguém. Eu não duvido que senão ele tenha a gente ia ter um monte de pescador sem dedo, sem mão. Mas ele não ia fazer 188 milhões de casas que estavam abandonadas, do Minha Casa Minha Vida? Aí entra a história. Então, pois é, porque às vezes ele se empolgou numa história ali. Ele é ousado quando ele está fazendo um discurso assim. Mas vamos lá, né? A gente sabe que ele tem uma política populista, né? Não é novidade, esse é o 3º mandato dele. Lula é populista, assim como o Bolsonaro era negacionista. Então, cada um tem uma retórica, uma forma de falar com o seu eleitor. E ele usa essas brincadeiras mesmo. Eu lembro dele quando ele inaugurou lá o Minha Casa Minha Vida, numa comunidade do Rio de Janeiro, que ele falou, eu mandei fazer uma varandinha, você imita ele. Eu mandei fazer uma varandinha do Pum. Você lembra? Lembra, pro marido ir lá, chegar do trabalho e namorar, dar umas encoxadas na dona de casa. Ele falava assim, se quiser até repetir. Que horror. Não quero, não. Bom, gente, era só isso. Eu tinha só essa dúvida. Ok. Né? Agora vamos passar para o assunto sério, porque eu queria a opinião de vocês. E você aí de casa? Você acha que o Lula estava brincando ou ele está falhando mesmo? Porque esse sistema dele de falar qualquer coisa não é fácil. E ninguém entende nada. É essa aqui. Aí fala, o Republicanos, né? O Republicanos já deu uma ciscadinha no governo, parece que vão ter um ministério no governo Lula. Aí o Zucco, que é do Republicanos e presidente da CPI do MST, ele está ameaçando sair do Republicanos. E o Tarcísio também falou, nós vamos dar beijo de língua no governo, eu vou sair do Republicanos. Você acha que o Republicanos fez bem ou fez mal? Gente, o que vocês acham em aceitar esse ministério? Difícil ter uma ideia primária das coisas assim, Pavinato. Está tudo muito confuso ainda. Não é só o Zucco que está dizendo isso, outros deputados também começaram a se manifestar na troca de partidos. Eu não sei, eu acho que é mais uma estratégia, eles ventilam essa notícia para saber quais são os outros partidos que acabam se manifestando também. Eu acho que não passa de uma estratégia política. Pavinato, eu acho, sinceramente, que o governo tem conseguido grandes aprovações nos projetos que ele submete ao Congresso, muito por conta do PP e dos republicanos. Então, eu vejo com naturalidade, acho justo os republicanos e o PP terem cargo no governo, né? Até porque eles estão ajudando o governo na reforma. Agora, um dado importante, né, que as pessoas esquecem é que não há nenhum partido político no Brasil, exceto o PT, que é o mais uniforme que existe, né, que não sofre os influxos das questões regionais, né? O PSD, por exemplo, do Kassab, né, ele tem o Otto Alencar do Nordeste, que é a favor do governo, e tem o Ratinho Júnior do Paraná, que é contra o governo. Então é natural que essas influências regionais, né, criam obstáculos para a unidade partidária. Então eu vejo com naturalidade, né? Eu acho que o Tarcísio não vai mudar de partido, porque ele vai para onde? Vai para o União Brasil? Ele é governista. Vai para qual? Vai para o MDB? É governista. Ou seja, o PP é governista. Ou seja, o PL é o único partido, talvez, que não tem, mas foi um partido que votou favorável à reforma tributária, indo contra a orientação partidária, né? Indo a favor do governo. Ou seja, são coisas não passadas, não há nenhum tipo de uniformidade partidária, tendo em vista as influências regionais. É que é uma bagunça, não é à toa que a gente vota na zona eleitoral, porque vamos combinar. Não é por isso que zona eleitoral se chama isso. Zona eleitoral, porque na boa não tem partido no Brasil. Né? A gente não tem, a gente tem uma distribuição aí de partidos, um monte de partidos, sem ideologia nenhuma, só tentando abocanhar emenda, tentando abocanhar
cargo de primeiro escalão, ministério, então é só a dança do oba-oba. É o poder Aí que que tá. mama Olha, do povo. O partido não tem memória. É o poder que mama do povo. Ideologia tem. Ideologia é chegar ao poder. Você chegar fala ao poder do e lá chegando ficar por lá. Não é ideologia, é o ideal. Você fala do Republicanos, eu cresci numa época em que o maior adversário do PT era o PSDB, e a gente tem Alckmin como vice-presidente, nada contra, mas só para vocês entenderem que não existe partido nesse país. Eu concordo com você. O PP, eu acho que o PP foi... Sua vida inteira nesse partido. Exatamente. Mais esse partido. O Felipe foi Inclusive, incisivo criticando nas Não, colocações e dele. o PT, falem bem ou falem mal, não gosto, não gosto. O PT tem uma coisa, É partido. ele não entra em base de nenhum outro governo que não é dele. Mas vai apoiar o Boulos. Vamos ver agora A gente em São tava Paulo, né? discutindo isso ontem. Então, mas é que é um partido muito maior, né, cara? Hoje o maior partido do país é o PT e muito organizado. A gente não pode falar que o PT não é organizado, porque eles são extremamente organizados. Talvez o único, né? O Brasil é uma Que partido- realmente Desde a seja redemocratização, o partido PT esteve ou em segundo ou em primeiro lugar nas eleições Sim, presidenciais. talvez seja o único partido de fato, com Exato, eu concordo. ideologia, O partido- organizado. Ô, Pavi, mas É o maior partido especificamente de sobre o Republicanos, eu lembro alguns programas, você... Fala que eu discuto? Você... Ah, não, aqui. Não, aqui mesmo, linha de frente. Você traçou a estratégia do Republicanos em relação... Maquineou aquela estratégia, em já relação- miou com isso aí. Não, se essas figuras saírem do partido, sim. Agora, o que eu acho que o Felipe disse é muito prudente. Tem que ver se realmente compensa, tanto para o Zucco quanto para o Tarcísio, deixarem o partido. E aí, O nesse Zucco prisma- não sei, o Tarcísio pode ficar sem partido. Ele pode ficar, mas ele iria para disputar em qual partido? Essa é a Ele grande é- questão. não, o Tarcísio ele não vai ser presidente, vai, ele falou Não, que ele não vai. já falou que não vai ser. Tem tempo ainda. Ele tem Agora, 3 anos Agora, ainda. o Zucco, a choradeira do Zucco é a única que faz sentido, né? O Zucco é presidente de uma CPI relevante para a direita, que é do MST, né? Que foi esvaziada... Que choradeira, isso não é depreciativo. que foi esvaziada, Pavinato, por uma conduta dos republicanos, né? Que tiraram 2 deputados da base... que eram da base da oposição, e colocaram 2 governistas, e agora o governo tem maioria na CPI do MST. Né? Ou seja, então o Zucco, que é o presidente da CPI do MST, na minha opinião, faz sentido ele ficar revoltado e ele ficar Vendo a incomodado CPI virar Zucco. com essa postura do republicano. Né? Então aí eu acho que a choradeira dele faz sentido. Agora, já o Tarcísio, choradeira, poxa. não influencia nada ele. Mas o Tarcísio está indo bem, hein? Ele está firme. Eu vi no projeto dele. Ele tá Só bastante fiel ao que ele passa da foi eleito. educação que a gente precisa rever. Né? A educação no Brasil Hoje é tem sido o um... ponto Não, mas fraco tudo dele. bem, mas ele nem teve tempo ainda. Ele tá, meu Deus, apagando incêndio. É o primeiro ano ainda, nós estamos em agosto. A galera já queria que ele resolvesse todos os problemas. mas Mas Chegou, o resolveu. básico todo mundo sabe, que o Brasil em ação... Da educação. O Brasil em ação aprendeu uma lição. Ele tá de parabéns, está se envolvendo criança com Não, mas tem escola, que ser. Um governo tem que ser elogiado, sim. O Tarcísio deu uma resposta muito rápida no começo do ano à tragédia que aconteceu no litoral paulista. Inclusive O também. único que foi trabalhar lá. Natural, A gente só foi natural. fazer... Colocou o gabinete. A gente só foi fazer Instagram lá. Tem Agora, político que só foi fazer Vamos selfie. elogiar o Tarcísio, vai. Reforma estrutural do Tarcísio, nenhuma até agora. E do Na Lula? reforma estrutural. Nenhuma também. Vamos lá. A reforma ministerial do Lula, No né? início do governo dele, eu era uma que dizia que Tarcísio para presidente. Ele colocou o Derrite. Agora na tem Secretaria duas... de Segurança Pública. Então tem duas coisas que manchou um pouco para quem não é de extrema direita como eu. Gente, eu sou centro, eu não sou nenhum lado nenhum outro. E, sinceramente, Elaine, se o vem pra esquerda. O centro da High Society. Hoje vocês estão a fim de pegar no meu pé. Centro da High Society. Não, Então, imagina. Aí, Você sabe que eu te amo. eu sei mesmo. Mas assim, eu era uma que votaria nele, mas as últimas decisões, a pasta da educação e a questão do Guarujá, que precisa ser melhor explicado, não estou dizendo que seja culpa dele, mas eu ainda acho que você expor policial e comunidade num tiroteio, botar a comunidade pobre refém de uma violência não é bacana. A gente Mas ela sabe... não vai. ela já é. Vamos entrar nesse ponto de novo. Nós já discutimos. Mais Nós já um discutimos comentário isso de aí. alguém que A nunca gente não vai subiu numa sair favela. disso Não aí. dá. Não é exatamente. A gente Aí não vai incomoda. O comentário dela sair faz desse sentido, assunto. sim. Não faz sentido nenhum. Eu quero saber, Mas o tema... por que tem Não faz então o dia sentido. que... Não é o tema. população já Esse não é o tema. A população já nasce refém. Já basta. Porque a gente vai ficar rodando esse tema aí, que nós já discutimos amplamente. Desculpa, foi o que você Não já de falou. nada. Eu sei que é um tema resvala no outro, tá certo. Mas a questão aqui é a CPI do MST, Tarcísio, etc. Eu acho que ele está fazendo bem. Bom, enfim, Sim, goste sim. ou não goste, eu acho que ele Sim, está... nenhum governo é perfeito. Nenhum. E eu acho São ele um Paulo. excelente gestor.
Mas acho que tem que olhar para essa questão da educação e... Não, a educação tem que olhar mesmo. Eu acho impressionante que vocês estão muito acostumados com São Paulo. São Paulo, se colocar um boneco ali para ser governador, as coisas andam, funcionam bem. A gente tem que ser muito mais crítico quando a gente analisa um governador que muda os anos do PSDB. Eu queria muito mais do Tarcísio do que eu estou vendo. Você nem votou nele, você não queria nada. Não generaliza também. Repete. Quem disse que não votei no Tarcísio? Não, isso eu não tenho mais... Ele está endireitando, hein? Não, meus queridos. Eu não tenho mais... A Zambelli também, essa semana, a Jeripoca está piando para ela, porque o Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento que decide se vai tornar ré a deputada federal Carla Zambelli sob acusação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de constrangimento ilegal com emprego de arma. A acusação do Ministério Público Federal foi feita após o episódio em que Zambelli apontou uma arma para um homem no meio da rua em São Paulo em 29 de outubro do ano passado, um dia antes do segundo turno das eleições presidenciais. O julgamento do Supremo acontece até o dia 21 de agosto em plenário virtual. Até o momento, quem votou a favor do recebimento da denúncia contra Carla Zambelli foram os ministros Gilmar Mendes, que é o relator do processo, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. A casa caiu para Zambelli, hein, Diego? Caiu, né, Pavinato? Mas também, né, a Zambelli pegou com a mão. Só o que me entristece muito nesse caso é que na sociedade, né, entre os populares, quando veem os absurdos que a Zambelli fez e ouvem os absurdos que a Zambelli fala, ela é tratada como se a direita toda fosse aquilo lá. Eu acho que esse é o grande efeito colateral negativo que atrapalha, principalmente nesse momento que nós temos hoje, a necessidade de reconstrução da direita nacional para fazer oposição ao governo Lula e é um projeto que está se estruturando cada vez melhor, é o atual governo, enfim, gostemos ou não disso. Ver a direita sofrendo esses golpes, para mim, que sou uma pessoa de direita, é muito triste. Então, por isso que a gente tem que aproveitar esse espaço aqui para deixar claro que a Carla Zambelli e toda essa loucura dela não representa o que é o pensamento de direita. Zambelli. Você votou nela, Rodolfo? Não. Não? Você lembra quem votou? Eu lembro. Muito bem, muito consciente, cidadão consciente, parabéns. Obrigado. É assim que a gente precisa do Brasil. Sim. Carla Zambelli já era. Infelizmente, né? Esse é o grande problema, Pavinato, das pessoas tomarem atitudes pela emoção, pelo impulso. Você não controla o seu impulso, né? Então, mas quando você está emocionado, a tendência de você ter impulsos é muito maior. E tomar qualquer decisão pela emoção é muito ruim. A Carla Zambelli, no auge do seu conhecimento político, ela deveria saber disso. O Brasil passava por uma situação muito diferente de todos os anos, com Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula. E ela ficou de um lado de extrema direita. Isso foi muito ruim para ela. Sábado. O dia foi sábado, minutos, dias, um dia antes da eleição, para falar a verdade, um dia antes da eleição. Ela talvez sendo uma das maiores cabos eleitorais do Bolsonaro naquele momento, uma figura de mulher que estava ali levando votos para Bolsonaro. De repente, quando ela faz aquela atrocidade de sair com uma arma na mão, atravessando uma rua, totalmente perdida no que estava fazendo ali, ela cavou a própria cova e, infelizmente, talvez, o Brasil está perdendo uma mulher que poderia ser símbolo de uma nova política, de uma cara nova, de um rosto novo para a sociedade, ainda mais se tratando de uma mulher que é carente de mulheres na política. Exatamente. E aí, Elaine? Eu tinha um professor no Largo de São Francisco, já falecido, ele dizia o seguinte: quando tem uma pessoa desprovida de inteligência que lhe diz, eu tive uma ideia genial, desestimule-a. Sim. Eu acho que é o caso da Carla Zambelli. Faltou alguém ali. Exatamente, principalmente porque as mulheres, né, e aí completando a fala do Rodolfo, as mulheres já têm esse estigma de as mulheres são sempre mais nervosinhas, as mulheres dão ataque, as mulheres estão sempre de TPM, e aí ela não colaborou justamente
para tirar essa retórica, essa narrativa, né? Ela colaborou. Quando ela faz isso, ela colabora com essa narrativa de que mulher não tem equilíbrio emocional, que mulher não consegue pensar de cabeça fria, né? Como o homem, muitas vezes. Então, foi péssimo. E eu, sinceramente, acredito que aquela atitude, viu, Rodolfo? Sim. Sem dúvida, atrapalhou muito a imagem do Bolsonaro para o segundo turno. Um dia antes, aquela atitude. Para quem não conhece São Paulo, o Jardins é o bairro de classe nobre aqui. E no sábado, especialmente ali onde ela estava, as pessoas circulam em família, muitas crianças, pessoas com seus cachorros, né, com seu pet ali. E, de repente, ela sai pela rua com uma arma na mão. Aquilo pegou muito mal para ela e para o Bolsonaro, porque ela trouxe para todo mundo uma visão da extrema-direita de violência, né? E a violência assusta, né? Seja nos atos ou seja na mensagem que você passa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da mensagem que a gente passa. E foi ali ela deu um tiro na campanha do Bolsonaro. Não, e sem poder portar a arma. Então, sobretudo sobre as armas. Sem poder portar a arma, Porque gente. pessoas leigas, Pavinato, olharam para ela e falaram assim, é para isso que é o porte de arma? É para esse descuido? Porque pessoas com filhos ali, crianças pequenas, começaram a pensar, é para isso que o porte de arma tem que ser liberado? Sim. E aí colocou em xeque toda a campanha do Bolsonaro. Não só o Bolsonaro. Sim. Ela trouxe argumento para esse movimento, para essa regressão no armamento da população. Exatamente. Porque não é fé, não teve farra de população armada. A arma é caro. Tem que fazer um monte de coisa para você conseguir ter a posse. Ninguém pode portar. Se você vai para um clube de tiro, tem uma caixa, você tem que levar desmontado. Como é que esta louca andava com uma arma na cintura? Uma deputada federal. Detalhe, ela tinha segurança, ela não precisava fazer aquilo porque ela tinha segurança para ele. Então, quando ela saca a arma e sai andando com a arma, cara, totalmente despreparada. Desculpa quem apoia a Carla Zambelli, mas... Sai pra almoçar assim, pra falar o quê assim? Oi, quer ver minha pistola? Gente, qual ela colocou em xeque toda uma campanha de armamento que o Bolsonaro veio colocando, dando o direito do cidadão escolher se quer ter um porte de arma ou não, se quer portar uma arma em casa ou não, se quer ter uma arma possuir, em casa. Portar que não pode. Possuir, perfeito. A lei, o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte. Proíbe o porte. Só pode portar arma as pessoas que o artigo 6º elenca. Alguns casos que o artigo 6º, se não me falha a memória, elenca. Ele proíbe o porte. Mas a posse não. Então, os decretos do Bolsonaro regulamentaram a posse. Mas posso falar uma coisa para vocês? Por que eu falei do sangue frio? Porque eu tenho certeza que aquele pessoal do PT fez justamente para... É o que você falou, tem uma grande ideia. Sabe que ela é totalmente desorientada, né? Uma pessoa emocionalmente desequilibrada, e eles fizeram ali de propósito para que ela tivesse aquela reação. A minha visão, tá, gente? Eu tô aqui. A minha visão. Eu acho também que foi. E ela caiu que nem um patinho. Esse é o grande problema. Ela comeu a pilha, ela caiu que nem um patinho. Se eu fosse roteirista, eu ia fazer a segunda versão dos normais. A questão é que assim... O Mauro Cid ia ser o Rui, a Zambelli ia ser a Vani. Sim. E o Marcos Duval? Não, Marcos Duval tem espaço também. Não, mas você está dando de Carla Zambelli. Ela não teve equilíbrio emocional, entendeu? Mas nunca teve ela. Pra segurar dali. Mas não me ela surpreende. É a terceira deputada mais votada. Votada, gente. Voto então, assim, não significa não come a pilha. Você tem que ser superior. Mas a Zambelli tem um histórico de... Ela fazia xixi em cartaz da Paulista protestando a favor do aborto. Não me surpreende. Porque ela era de extrema esquerda, depois virou de extrema direita. Então, essa daí é uma informação extremamente importante para as pessoas que votaram nela, achando que ela era uma pessoa conservadorista, sabe? Uma pessoa conservadora. Pessoas mudam, mas as pessoas podem mudar, as pessoas podem mudar, mas olha o que aconteceu com ela. Ela mudou, no seu consentimento, Felipe, ela mudou. O Bolsonaro está portando uma arma na cintura e olha o que ela fez. Ela mudou de fato? As pessoas mudam. Talvez ela não teve tempo hábil para mudar. Se as pessoas pegarem o Rodolfo de 10 anos atrás, não vê que o Rodolfo hoje é outra pessoa. Eu sou outra pessoa de quando eu era 10 anos atrás. Totalmente, literalmente.
A Carla Zambelli não teve tempo hábil para mudar, porque inserida na política, e sendo ela de extrema esquerda e depois de extrema direita, ela não teve tempo, ela transicionou dentro da política. Ela não foi tirar 2 anos sabático e se olhou de dentro para fora, ela não foi fazer meditação. Não, ela permaneceu na política com o mesmo comportamento. Felipe, na vida, tudo é passageiro. Menos o motorista e o cobrador. Carla Zambelli, quem é nessa foto? O acidente. Pelo visto é passageiro, que ela vai ter uma vida passageira na política. Sendo bem sincero. Não, mas já foi. Acabou. É o que a gente estava falando na outra pauta. É a falta de ideologia dos políticos e dos partidos. Você vê que uma pessoa transita da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eu não vejo isso problemático. Assim. Eu vejo quando a pessoa porta uma arma na cintura. A gente pode ter várias críticas a Zambelli, tá? A crítica que eu acho mais fraca é falar que a Zambelli era de extrema esquerda antes e depois virou extrema direita agora. Nem me atento a isso quando eu falo. Ainda considerando... um grande significado na política. Ainda considerando tem um resquício de ideologia, sim. Os extremos se encontram, né? Os dois extremos, extrema esquerda e extrema direita, acabam sendo autoritários, né? Então, ou seja, os extremos se encontram, né? Agora, a Zambelli, né, claramente, eu não acho que o premeditado que aconteceu ali, né? Poderia ter sido muito pior, poderia ter tido um acidente com muita maior gravidade, poderia ter morrido gente. Não, premeditado foi. Você portar arma sabendo que é crime é premeditado. O que ele quer dizer... eu esqueci no bolso ele a arma. quis falar com a minha suposição de que o pessoal fez de propósito. Não, uma pessoa só. Uma pessoa só que estava sozinha na rua. Né? Mas aí, hoje no Brasil, peraí. Xingou ela. Peraí, cidadão médio, você sabe que você é político hoje, num país polarizado, você vai ouvir algo... Pô, eu saio na rua... É fla-flu. Se eu vou para uma festa LGBTQIAP+, por exemplo, eu sei que eu vou ouvir fascista. Eu sei que eu vou ouvir fascista. Por quê? Porque eu não sou tapado. Eu sei que existe uma polarização no país e as pessoas são agressivas, sim. Como eu escuto toda hora. Mas eu responder uma agressão verbal com uma arma na mão, aí o tapado sou eu. Sim. E ela é uma legisladora, poxa. Não, sim, assim, por mais que a gente possa criticar o STF recentemente pelas decisões dele, a saída do STF foi perfeita. No caso, né? O STF, a Carla Zambelli tem fúrio privilegiado, logo o lugar que tem que julgar ela realmente é o STF. Ela estava com porte ilegal de armas, como você bem mesmo disse, a legislação brasileira não permite o porte. Né, permite a posse da arma. Só para as pessoas que o artigo diz que podem portar e ela não faz parte não pode. Não que ela tivesse, ela tem que passar pelo procedimento de aquisição do porte. Não. Mas acho que o deputado federal está entre as autoridades que pode portar arma. Não, imagina, ela está sendo denunciada por porte às vezes ilegal. Ela não passou pelo procedimento para adquirir o porte sendo deputado. Nossa, aí é pior ainda, não. Vou abrir aqui estatuto do... Pavinato, tem uma questão também. O magistrado pode, o Ministério Público pode. Além dessa questão... E tem o porte estadual e o federal. Além dessa questão envolvendo a Carla Zambelli, né, tem também a questão do hacker, que provavelmente ela vai ser cassada o mandato dela antes do julgamento definitivo do STF. Quem pode portar arma, aprendam em casa. Os integrantes das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos referidos. Aí alguém olha a Constituição aí, no artigo 144 da Constituição da República. Aí você vai abrir a Constituição da República, vai até o artigo 144... Que diz que pam. Para o porte. Você vê, o legal da lei é que ela vai fazendo umas referências muito loucas, né? Muito loucas. E a Constituição brasileira, ela é curtinha, ó. Você vê que você vai passando o dedo assim, é uma novela, dá até para ter comercial. Né? Dá até para ter comercial. Agora já foi, Melzê, já cheguei num 44 aqui, já vou olhar. Ela fala, policial federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, policiais civis, militares, policiais penais federais, Entendeu? São esses daqui, dos incisos 1 ao 6 do artigo 144. Depois, os integrantes das guardas municipais dos municípios, os integrantes de guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil, os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência, os integrantes dos órgãos policiais, os integrantes do quadro preventivo. Não tem nada aqui que fale, meus queridos, de integrante de carreira, auditoria fiscal, auditoria federal, tribunais do Poder Judiciário, Ministério Público, os quadros de efetivo.
não tem aqui deputados, e senadores, você lembra? Tem essa briga aí. Tá? Então, nós não podemos ver que uma deputada federal, e pelo que eu saiba, ela só é deputada federal, né? Ela não existe a função, a justiceira, ela não é uma heroína à noite. Ela está agora sofrendo ônus da situação de ter pego carona na esteira do Bolsonaro e agora com o Bolsonaro fora temporariamente do baralho, ela não sabe para onde ir. Ela não sabe o que fazer. Outro dia ela fez uma vaquinha na internet e olha só, acredite, ela arrecadou acho que mais de 100 mil reais. Foi impressionante a vaquinha dela. Então, assim, a Carla Zambelli, ela não montou nenhum projeto, ela não teve a sua relevância na política, ela surfou em um período em que o Bolsonaro ainda era o homem aqui, o presidente do país. É por isso que eu digo, Rodolfão, com a Carla Zambelli fora da política, a esquerda perde uma grande soldada. Porque para ter uma aliada como a Zambelli fazendo o que ela faz, prejudicando sempre a imagem da direita, é melhor não tê-la. A questão é a seguinte, você vê como o Bolsonaro se cercou com pessoas ruins, né? O tempo inteiro, né? A Zambelli foi uma delas. E o Lula está indo no mesmo caminho. Então, são exemplos assim. E o Lula está indo no mesmo caminho. Quem é a Zambelli do Lula? 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 Quero saber também. Eu não sei. Mas pouco tempo. A Zambelli não saiu com a arma na mão nos primeiros anos de mandato, não. Foi no último ali. Eu tenho a resposta na ponta da língua, mas é melhor não falar. Eu pensei... Esquece, ninguém fala. Ninguém fala. Eu sei não quem falei. Eu falo depois do programa para vocês. Mas eu acho que a gente pensou mesmo. Agora, meus queridos, falando em crime, etc., direita... A Procuradoria-Geral da República, eu achei esta uma boa notícia, senhores. Vamos lá. Eu achei esta uma baita notícia. Fazia tempo que eu não olhava por uma notícia... Não estou sendo sarcástico aqui. Eu estou falando sério. Eu achei essa notícia uma notícia legal. A Procuradoria-Geral da República tem cogitado firmar acordos com acusados de participar do 8 de janeiro que não praticaram atos de violência, o que os livraria de enfrentar ações penais no Supremo Tribunal Federal. Eles destacam que as pessoas denunciadas por incitação atendem aos critérios previstos na lei para os acordos de não persecução penal. Estes acordos seriam feitos individualmente. Cada réu deve assumir a culpa pelo crime e aceitar o que for determinado como reparação do dano, pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Os eventuais acordos ainda precisariam ser homologados pelo relator dos processos na Corte, que é o ministro Alexandre de Moraes. A ideia é que somente o grupo que não se envolveu diretamente com atos de violência, invasão e depredação seja contemplado. O que você achou, Felipe? Pavinato, tem dois lados dessa notícia. Primeiro, que eu vi o número das pessoas que se encaixariam nesse requisito da Procuradoria-Geral da República é em torno de mais de 1.200 pessoas. Então, a parte. Ou seja, é a maioria absoluta, né? A gente está desde o de 8 de janeiro discutindo as ilegalidades da prisão do 8 de janeiro e depois de 8 meses a PGR fala o seguinte, gente, 90% das pessoas que lá estavam... Eu encarcerei de birra. Sem querer. Mas aí eu falo. Aí você vai ter que pagar a multa. Aí eu entrava com ação contra o Estado por ter sido encarcerado. Aí então tá bom, ficamos quites. O número de pessoas que... Hello Kitty. O número de pessoas que provavelmente cometeram o crime é em cerca de 40 pessoas só. O problema é que ele consegue te pagar com precatório e você não consegue pagar o Estado com precatório, né? Ou seja, é um absurdo, Pavinato. Assim, é um absurdo. Eu vejo como um absurdo. Depois de 8 meses... A PGR reconhece as prisões ilegais de determinadas pessoas e os procedimentos ilegais que foram cometidos com essas pessoas, que chegam a quase 90% do todo, né? Ou seja, é a declaração de falência do Estado e do nosso serviço judiciário. Infelizmente, eu vejo dessa forma. Claro que reconhecer e liberar essas pessoas mediante multa ou mediante serviço comunitário é muito melhor do que manter preso. Mas não deixa de escancarar a ilegalidade e a arbitrariedade da persecução judicial no 8 de janeiro. Você tem razão, porque isso só confirma tudo isso que a gente vem falando desde o acontecido. A gente vem falando exatamente isso.
Essa emissora foi chamada de incentivadora do golpe por não ter acompanhado outras emissoras fazendo comentários de terrorista, etc. Todos devem ser presos. Tem um comentarista político que flipou de lado, né? A pessoa era o maior inimigo do PT, hoje é o melhor amigo do PT. Era inimigo da Lava Jato por conta da arbitrariedade e hoje falava assim, não, prendeu pouco, tem que prender mais. Só porque a gente não entrou nessa onda, né, a gente ficou aí, mal visto pelas pessoas que estavam todas junto em uníssono, sem parar para olhar. E agora é a PGR mesmo, que olhou, a grande maioria, quase todo mundo falou, não era nem para ter sido preso. Porque não cabe prisão preventiva essa modalidade. Uhum. E aí, Elaine? Exatamente. Na verdade, eu vou olhar de novo para a questão dos custos que o Brasil paga, né? A gente pagou para manter essas pessoas presas, pagou para manter essas pessoas sendo ali investigadas, processadas, alimentadas, encarceradas. E aí agora faz um acordo. Poxa, por que não fez esse acordo antes? Por que a gente levou 8 meses para fazer um acordo, PGR? Será? Olha a pulga que está atrás da minha orelha. Não, a pulga que está atrás da minha orelha. Não é a Mel? Não. A Mel também está aqui no ponto. Aí o STF olhou, falou assim, 2.000 ações para a gente julgar? Você tá louco? Não, vamos dar um jeito de tirar isso aqui, porque não dá mais para falar, a competência não é nossa. A gente trouxe para a gente, não é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Aí quem pariu o Matheus que o embale. Você vê as denúncias, tá tudo um copia e cola, que assim, o STF ia ter que aniquilar uma história de jurisprudência do tribunal. Você não acha que viram o tamanho da ousadia, Diego Tavares? Ô Pavi, eu até concordo, mas eu sou mais da tese de que essa saída encontrada pela PGR é uma forma de corrigir o erro sem admitir o erro. Olha, tudo foi errado, realmente violamos direitos fundamentais, violamos o processo penal, acabamos com a nossa jurisprudência, mas olha só, vamos propor esses acordos porque para fazer um acordo você se declara culpado. Então você vai estar assumindo tudo aquilo que está sendo imputado a essas pessoas, elas estarão assumindo. Então eu acredito que é mais uma estratégia de corrigir a situação, é praticamente uma tortura, né? Você mantém a pessoa presa pelo prazo que esses presos estão lá indevidamente e agora você ainda as obriga a se declararem culpadas para poderem se livrar então, vamos entrar no 8º mês. Do tormento da prisão. Existe um crime que todas as pessoas cometeram, que é o crime de invasão. Fato. Não poderiam estar presos, mas cometeram esse crime. Não, essa lei não pegou no Brasil. Invasão, a gente não sabe ainda se é crime no Brasil. MST, né? Tem um MST que está no Código Penal faz 83 anos, mas a gente ainda não sabe. Mas de qualquer forma, não sou todos. Nós temos a questão da individualização das condutas que não foi atendida na PES das denúncias, que são genéricas, que são coletivas. Então, na minha opinião, é só uma forma da estrutura estatal corrigir um erro gravíssimo contra todos esses presos, sem assumir que de fato cometeu um erro. A única coisa que faz sentido para mim em tudo isso, Pavinato, é entender que depois de 8 meses, o pessoal da CPMI não está tendo forças. Essa CPMI do 8 de janeiro, que deveria ter acontecido lá atrás, talvez eles demoraram tanto para instalar essa CPMI que eles conseguiram criar uma base. Ou seja, está do jeito que eles querem. E agora que eles estão vendo que estão do jeito que eles querem, eles fazem esse acordo de soltura desses 1.200... 1.200, Pepe, você investigou lá, né? 1.100 e pouco, 1.200 pessoas que estão presas lá. Fosse o contrário, por exemplo, se essa CPMI tivesse instalada lá atrás e estivesse de fato sendo provado agora que o mentor desse 8 de janeiro fosse Jair Bolsonaro, essas pessoas ainda estariam presas, sabe por quê? Porque essa é a bandeira deles, olha só. Então, para mim, há tudo uma estratégia por trás. Eu estou só conjecturando, tá? Eu estou imaginando coisas, talvez, mas é o que faz sentido na minha cabeça. Estão soltando agora, por quê? Porque a CPMI, de fato, está do jeito que eles querem, não conseguiram provar nada contra o Bolsonaro, mas também não vou provar nada contra o atual governo. Então vamos fazer o seguinte, vai acabar em pizza. Vou soltar todo mundo, vou usar da estratégia de acordo para que eles se declarem culpados, eu solto todo mundo e essa CPMI perde força e o 8 de janeiro vai ficar na história dos livros do Brasil. Olha, eu tenho um compadre que diz que isso vai ser concluído em setembro.
porque depois de 9 meses você viu o resultado, com o padre Washington. Pega lá em cima, de cima. Mas, Elaine, você acha que isso vai ser concretizado? Esses acordos vão ser feitos? Sim. Com certeza. A PGR, uma vez que ela soltou isso... Não, foi a coisa mais linda que eu já vi da PGR nesse momento. Porque eu concordo com tudo que o Felipe expôs, porque, de fato, não eram nem para estar respondendo a um processo com uma denúncia vazia de copia e cola, sem individualização de conduta. E esse é o caminho para resolver todas as questões judiciais e de litígio, né, Pavinato? A gente sabe que isso é na nossa vida prática de advogado. A AGU tem feito muito acordo e tem sido bem sucedido, e agora a PGR. Nada mais natural do que, para quê? Que a gente vai ficar enrolando o processo, mantendo essas pessoas na cadeia para gastar mais dinheiro do próprio Estado? Chega, né? Nós estamos aí com um déficit fiscal de 230 bilhões e mais o rombo que vem aí nesse novo ano, né? Que foi anunciado aí pelo menos 140 bilhões. A gente precisa de mais gasto? Acho que não, né? Exatamente. Agora, uma outra boa notícia dessa sexta-feira. A Polícia Federal indiciou 40 pessoas por garimpo ilegal em Roraima. Os indiciados podem responder por exploração ilegal de minérios com penas de detenção, a pena é baixa, né? De 6 meses a 1 ano e multa, além de crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação ao explorar matéria-prima da União, que no caso pode resultar em prisão de 1 a 5 anos mais multa. E a gente sabe que Roraima está enfrentando um problema endêmico, que é o narco-garimpo. Está quase que incontrolável a situação ali. E até o momento a gente não tinha visto uma ação tão grande contra esses garimpeiros ilegais que comumente fazem parte do chamado narco-garimpo. Sim. Você acha que eles vão ficar presos, que isso é uma boa notícia, Elaine, que a gente pode esperar avanço nessa questão da retomada da Amazônia? Sim, a gente espera, e a gente espera também que o dinheiro e o poderio dessas pessoas não faça valer aí a liberdade delas aí no Supremo Tribunal, né? O problema é quando a questão entra para o judiciário e aí a gente tem aí um relaxamento de pena, de condutas de restrição de liberdade, enfim, o sujeito vai lá, paga uma multa, né, faz um acordo e fica tudo bem e volta-se a vida como ela era antes. Então, o que se espera é que, de fato, a Justiça cumpra, né, siga rigorosamente o que a Polícia Federal está fazendo. A região norte do Brasil, assim como todos os países que fazem fronteira com o Brasil ali, sofrem com o narcotráfico, né? A gente acabou de ver aí a questão do Equador, né? Qual o problema do Equador? O Equador é um país muito pequeno que não consegue, não tem policial, não tem justiça suficiente com uma envergadura como a do Brasil para poder combater o tráfico. Então, a gente tem que... O Brasil, que faz essa fronteira ali no norte, precisa começar a ser mais rígido nas tomadas de decisão, principalmente na questão da segurança pública. Aliás, Mel, já que a Elaine mencionou o Equador, né, tem mais uma notícia de lá, né? Depois que um candidato a presidente foi baleado, né, a queima-roupa, à luz do dia, né, a gente tem uma outra triste notícia, né, lá do Equador. Depois do assassinato de Fernando Villavicencio, o carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Stephanie Puente, foi alvo de tiros. De acordo com o jornal equatoriano El Universo, Stephanie dirigia seu carro branco, onde também estavam seu pai e um funcionário, quando foi interceptada por 2 homens. Eles atiraram contra o para-brisa do veículo, do lado do motorista, e fugiram. Uma das balas pegou de raspão o braço esquerdo da candidata. A polícia investiga a motivação do ataque e analisa as câmeras de segurança da região. A identidade dos suspeitos ainda não é conhecida. Será que é mais um capítulo do narcotráfico? Porque se o Brasil não enfrentar um narcotráfico, a gente está no caminho... Daquela rota ali do norte, né? Exatamente. Mesmo que não haja fronteira, você está ali naquela rota do norte.
O que mais me espanta nessa notícia, Pavinato, é que ela não tomou cuidado adequado, não está andando com segurança, carro blindado. Acabou de acontecer algo que entrou para a história do país e ela não tomou nenhuma providência. Mas ela é candidata a deputada. Tudo bem, a política está sendo atacada no país. Todos os políticos têm que tomar cuidado, porque é um efeito dominó, Pavinato. Não se pega um sem chegar no outro. Tem que tomar cuidado. O país que assassina e mata políticos, todos os políticos têm que andar com carros blindados e seguranças, mesmo sendo candidata. Ela correu risco. É verdade. E o Lula não deu carro blindado para o Bolsonaro. Agora, a verdade é que a gente precisava que os organismos internacionais, né, da ONU principalmente, de segurança, viessem apoiar as eleições, o sufrágio lá no Equador. Porque o Equador, como eu acabei de dizer, é um país muito pequeno, muito pobre, não tem dinheiro para isso. Porque cadê os organismos internacionais? Cadê a ONU numa hora dessa, que não vem dar apoio? Eu não sei se esse apoio seria viável diante de um cenário que nós estamos observando, não só no Equador, não só na Venezuela, que é declaradamente um narco-estado, mas em todas as nações sul-americanas. Eu ontem até coloquei isso nas minhas redes sociais, que nós ficamos, às vezes, muito preocupados com a polarização entre direita e esquerda. Mas quando a gente começa a ir a fundo nessa questão da transformação das nações latino-americanas em narco-estados, a nossa cabeça praticamente explode. Porque nós vemos, sim, estados paralelos... E explode muito. Se falar muito, explode também. É verdade. Dá um pipoco aí. Você vê o avanço do crime organizado em países como o Equador. No caso da deputada, não sei se foi alguma facção do crime organizado que promoveu o atentado. No caso do candidato a presidente, foi. Isso. O crime organizado assumiu. Eles reivindicaram a autoria da tentativa do assassinato do candidato à presidência. E aqui no Brasil nós temos também, estamos comentando a pauta agora do narco-garimpo, em Roraima. Nós temos um avanço das organizações criminosas no país, constituindo verdadeiros territórios paralelos, como já acontecem nas favelas no Rio de Janeiro, enfim, em diversos outros territórios dentro do país. Então, é extremamente preocupante e a gente sabe que essas organizações, elas não jogam dentro das regras. Então, não adianta um organismo internacional como a ONU, até seria válido que a ONU viesse, de fato, acompanhar as eleições. Mas, exato, por questão de soberania, teria que ter um pedido do país nesse sentido. Mas nós temos que nos preocupar muito, sim, com o avanço e combater de forma muito veemente, combater com força total do país, da nossa segurança pública, o crime organizado no país. Mas, Pepe, você não acha que é importante para manter, inclusive, para garantir ali a eleição, a democracia? Eu não acho que a ONU, tendo visto o histórico dela em relação a esse tipo de intervenção, se seria o órgão eficiente para resolver esse tipo de conflito, né, interno, né? Mas está vendo aí uma polarização que o resultado que acontece no mundo todo é isso, é violência e mais violência, narcotráfico incrustido nas instituições. A inércia e a falta de discussão pública, elas levam muitas pessoas a idolatrarem ditadores. Por exemplo, é essa inércia de não saber o que fazer com o narcotráfico que leva muita gente a falar, tem que ser igual o Pinochet. Perfeito. A gente leva pessoas a admirarem o que não é admirável por falta de debate. Isso tem razão que você falou, né? Mas a questão por trás, as pessoas não sabem falta de debate. Também da relação do narcotráfico com as ditaduras latino-americanas que sempre existiu, né? Tudo bem que o Pinochet se pintava como cara ético, moral naquela época, mas ele também tinha dinheiro do tráfico que dava dinheiro para ele por trás, né? Sim. Então, assim, não dá para você descurar a ditadura nos países latino-americanos na questão do narcotráfico. Agora, o que a gente tem que fazer é pensar as instituições e pensar a questão do desenvolvimento de forma diferente, né? No norte do Brasil, por exemplo, o norte é a região mais pobre do Brasil, mais pobre que o Nordeste. Os próprios indicadores sociais do Brasil é na região norte. Por quê? Porque é uma política falida, né? A política do controle, né? A fiscalização, o narcotráfico é muito mais eficiente em conseguir fugir pelos rios do que a polícia e o Ministério Público conseguem resolver aquela situação ali, né? E também a política de transferência de renda, só transferir dinheiro sem querer mudar a realidade daquele local, não é? Por exemplo, quando eu vejo 40 garimpeiros sendo presos, né, não é só narcotraficante que faz garimpo ilegal, não. Os índios também fazem garimpo ilegal. Então, por que a gente não discute determinados requisitos, a exploração da terra, né, indígena e da região norte, das questões do minério também? Era isso que o Salles queria fazer também. Que é importante também. Isso mudaria a lógica. Isso aí o Salles queria fazer isso aí. Por que existe narcotráfico ali? Ele queria discutir o que era indiscutível. Por que existe narcotráfico na região norte? Porque é uma região abandonada.
que tem abandonada, difícil de fiscalização e que tem uma riqueza profunda, né? O Estado poderia estar lá de forma diferente. É o novo morro. É o novo morro. É de difícil fiscalização. Mas o morro não tem riqueza natural, não tem minério, não tem fosfato, não tem nitrogênio. Exatamente. É por isso que aqui que não tem riqueza, não tem riqueza, você faz um QG de outras atividades ilegais. Lá explorando moradores, por exemplo. Se você conseguir, por exemplo, regular a questão da exploração desses minérios na região norte, em terras indígenas, tem terra indígena que não dá para explorar mesmo, né? Porque os índios são fechados, não querem ter humano ali, aí é uma outra situação. Mas tem terras, por exemplo, que os índios, eles se apropriam daquele minério e vendem para o narcotráfico, porque não é regularizado a questão. Mas a gente não discute as instituições, a gente não discute conceito claro, jurídico claro, entendeu? Esse que é o problema do Brasil. Não dá certo prender 40 garimpeiros. Quando você prende 40 garimpeiros, você não resolve a questão do narcotráfico. A questão é muito mais profunda. A gente tem que pensar nas estruturas do Brasil. Calma, eu tava indo bem no seu raciocínio, mas agora eu não entendi. Não prender não funciona, mas a notícia é boa. Sim. É irrelevante. Eu entendi. Irrelevante, Pepe. É como você... Como assim, irrelevante? É como você prender, Rodolfo, 40 fogueteiros na favela. Você não resolve... Vai vir mais 40 ali, ó. O problema é quando ele é solto. Falcão Meninos do Tráfico, lembra? O problema é quando ele é solto pela própria justiça, porque eles usam o poderio financeiro deles para contratar boas bancas e eles são... A notícia é boa porque a gente vê pelo menos uma intervenção estatal naquela área que, como a gente está constatando, a notícia é maravilhosa para mim. Prendeu 40 vagabundos, estão presos. Não dá para saber porque estão presos. Não dá pra saber como é que é. Eu não sei narcotraficante. Eu somente não sei. Mas eles acabaram de dizer. Eu esqueci de ver o crachá. Eu esqueci de ver o crachá dele escrito narcotraficante. Prenderam 40 garimpeiros ilegal, estava escrito ali. Garimpeiro ilegal pra mim é criminoso também. Tem índio, cara, garimpando. Tem índio que não sobreviver, que não tem dinheiro do Estado, não tem política clara para indígena no Brasil. Eles exploram aquela terra lá, tem minério e vendem pro narcotráfico. Tudo bem, Pepe. Mas não é bandido aquele cara lá. Não, mas traficante... Se o índio tem a consciência, de que é ilegal... O índio é imputável, ele não pode ter sido preso. O índio é inimputável. O índio não pode ser preso. O índio não pode ser preso agora. Pelo amor de Deus, Felipe Monteiro, você não pode falar que é irrelevante uma notícia dessa, de 40 pessoas sendo presas por garimpo ilegal, pelo amor de Deus. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. É irrelevante para mudar a estrutura local. Não vai mudar nada. Vai ter mais é um bom primeiro passo. É um começo. Se não prende, tá reclamando. Quando prende, é irrelevante. Não dá para entender, sinceramente. Não dá para entender. Dá para entender e não dá para entender ao mesmo tempo. Foram presos. Quando a gente ouviu falar... Quando que, nestes meses todos, a gente ouviu falar em prisão de narcogarimpeiro ilegal? Sabe o que eu acho? Como o Pavinato falou, ali é uma região que está esquecida pelo Estado. E aí, quando você tem um trabalho da Polícia Federal prendendo, você começa um trabalho. O trabalho de repressão tem que começar de algum lugar. Você faz isso fogueira. Exato. A região norte, ela é qualificada sob dois aspectos da política dela. Primeiro, o controle. Tem um controle rígido ali. As pessoas são presas diariamente lá. Essa matéria de 40 pessoas não é nova para mim, não. 40 pessoas sendo presas por garimpo ilegal. Tem pessoas sendo presas por desmatamento. Não funciona. E a outra característica da região norte é a política de transferência de renda, que não muda a economia local, não muda a população. A população não ascende, né? Só com política de transferência de renda, sem dar instrumentos para ela conseguir produzir e desenvolver economicamente a região, né? Ou seja, essa política de repressão sempre teve na região norte. Não desenvolveu a região norte. Essa política fez a região norte, só por si só, ser a região mais pobre do Brasil. É por isso que tem que ter CPI das ONGs. Porque a CPI das ONGs vai ajudar muito a região. As ONGs são outro problema. Exato. O Aldo Rebelo fez uma descrição maravilhosa. Exatamente. O Aldo Rebelo falou que o Estado brasileiro no norte é meramente figurativo. Porque tem dois estados lá, é o Estado paralelo do narcotráfico e o Estado das ONGs. Olha aí. Não é? O Estado e os dois controlam e impedem a dignidade das pessoas que moram no norte. E mais do que isso, é um aspecto de violação de soberania nacional, porque 90% das ONGs que estão na região norte são ONGs internacionais, da França, da Alemanha, que estão ali explorando e tendo uma influência na Amazônia, que é nossa, né, de forma completamente equivocada e não estruturada com o governo federal, que é quem representa o Brasil em relação
a Amazônia. Exatamente. A gente fica vendo, Lula foi viajar, trouxe tantos milhões para a Amazônia, só não apareceu o dinheiro. Mas é tanto dinheiro para a Amazônia. E a gente olha para aquela região, nada acontece, gente. Nada acontece. E quanto tempo se fala de Amazônia nesse país? Sim, porque querem fazer política verde com ideologia. E não dá para fazer política verde, que é a proteção ali da região da Amazônia, de forma sustentável, porque você pode explorar as riquezas daquela região, desde que de maneira sustentável. Ou, depois da história do caranguejo, será que política verde não é mais uma brincadeira? Que política verde, na verdade, quer dizer política que ainda não está madura, uma política bastante verde. Olha quanta analogia numa frase. É uma política bastante verde. Mas sabe, o grande problema é a classe política do Norte. E daqui a pouco eu vou falar de um político lá do Pará, porque, a exemplo dele, a gente vai ver que essa região nunca vai se resolver. Você quer saber quem é o fanfarrão? Não sai daí, eu volto já. Linha de Frente. Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Irrara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Irrara para toda hora. Pode confiar. Garanta a tecnologia e a inovação do Hyundai HB20 com 5 anos de garantia com pequena entrada e parcelas reduzidas de R$ 699, com recompra garantida. Faça um test drive e aproveite. Defender nossa profissão, o acesso à justiça e o Estado de Direito. Atuar lado a lado com a advocacia. Com muito mais serviços. Cada vez mais digital. Uma OAB ao alcance das mãos e por todo o estado de São Paulo. Uma nova OAB, com mais benefícios e na defesa das prerrogativas. Aqui, todo dia é dia das advogadas e dos advogados. A OAB de São Paulo não para. Essa semana, em homenagem ao Dia dos Pais, vamos conhecer uma família que já está na 3ª geração na produção de leite. E também, seja macaxeira ou aipim, como o Senar ajudou a render uma plantação dessa raiz. Agro, do campo para você. Domingo, 7h30 da manhã, na Jovem Pan News. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Linha de Frente. Mais uma vez, eu quero repetir a vocês todos e quem está em casa, no trabalho, nos vendo pela TV, pelas plataformas sociais, nos ouvindo pelas ondas do rádio, quero reforçar aqui o convite para hoje à noite. Tá? Espero vê-los todos, o elenco da Linha de Frente vai estar lá e eu conto com a sua presença para o lançamento do meu livro, Da Silva, a grande fake news da esquerda, que é a biografia de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que foi feito um herói, né, pela militância comunista de Prestes, mas que tem uma carreira criminal bastante complexa, pesada, nebulosa. Ele que foi um dos mais notáveis criminosos da história do Brasil. Então o lançamento é hoje, acontece na livraria Drummond, do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, Avenida Paulista, 2073, a livraria Drummond. É logo ali no térreo do Conjunto Nacional, vocês vão ver a bagunça ali, saberão que nós estaremos ali a partir das 19h30 e eu vou ter a maior alegria de ver vocês, a mesma alegria que eu tenho de encontrar aqui com os meus queridos amigos e convidados. Agradeço pelo alto nível do debate de hoje, né? Muito obrigado a vocês, agradeço demais a nossa audiência, porque sem audiência, sem dúvida, sem audiência, um programa não é nada. Não é nada. Exato. É a audiência
que nos coloca em evidência ou nos tira dela. É verdade. Ou nos tira dela. E a gente tem uma relação muito honesta com essa audiência. Porque às vezes eu brigo com a audiência, muitas vezes eu brigo. No Pingos nos Is, às vezes eu brigo com o chat. Porque a gente, eu estou decepcionado, você falou uma coisa dessa. Não, a gente monta uma mesa plurima aqui, porque a gente fala, não é o que as pessoas querem ouvir, mas o que precisa ser dito. A gente traz ética para a vida de uma audiência que às vezes é tão direcionada, eu só quero ouvir aquilo, eu só quero ouvir esse ponto, eu só quero falar de uma coisa, só quero falar bem desse candidato e não quero ouvir falar mal dele. Não, a ética é isso, a ética é trazer pontos e contrapontos para que a gente possa formar melhor as nossas convicções. Então esse é o nosso papel. Amanhã tem Linha de Frente às 16h30 com o Rodolfo Maris. Posso falar uma coisa rápida? Pode. Muito. Eu tô muito feliz, é um momento da minha vida que eu tô muito feliz, principalmente em ser um braço direito seu aqui na Jovem Pan e fazer o programa de final de semana, porque a audiência tá sendo muito legal, as pessoas têm aceitado. Lembrando que eu não tenho intenção nenhuma, o Thiago Pavinato é meu professor, cara, é um dos meus melhores amigos. É uma pessoa que tô fazendo direito hoje por causa desse cara que tá do meu lado. Muito então obrigado, nós fazemos juntos o programa de final de semana, Pavinato, tentando levar o melhor do conteúdo político. Então, Linha de Frente amanhã às 16h30, na sequência tem o Flagrante, né? Às 18 horas. Flagrante às 18 horas. Eu vejo vocês às 18 nos Pingos nos Is e a partir das 19h30 na Livraria Drummond do Conjunto Nacional. E o Pioto também vai estar lá. O Pioto, que é esse que vos recebe agora, que vai começar o Prós e Contras aqui na Jovem Pan, jornalismo independente.